O Vasco é franco atirador. O Vasco é zebra contra o Flamengo hoje. Mas zebras acontecem. Mas tem que jogar em campo. Primeiro, não pode ter o medo que teve no último jogo. Eu acho que o PH, para mim, indiscutivelmente o melhor em campo. E o Léo Jardim, curiosamente, trabalhou até pouco. Então, acho que, no geral, foi um bom jogo do Vasco. Levando em consideração, claro que não foi um jogo atrativo, não foi um jogo atraente, não foi um jogo bom de se ver no sentido de várias oportunidades, um grande futebol disputado, não foi. Mas o Vasco cedeu poucos espaços para o Botafogo. A maioria das finalizações do Botafogo, tirando essa reta final, foram de fora da área. Então, assim, e pouquíssimas. Léo Jardim não teve que trabalhar tanto. Uma saída do gol ali ou outra, mas nada que tivesse que fazer. Aliás, o John teve que trabalhar mais que o Léo Jardim. E construiu algumas boas oportunidades. Fez 1-0, não teve um volume ofensivo altíssimo, mas teve algumas boas chegadas ali com o Piton nessa bola que eu falei do Coutinho. Então teve sim uma passagem do Piton em algum momento. Finalização do Ryan com perigo quando estava 0-0 ainda. A cabeçada do Lucas Freitas, que o John faz uma grande defesa. Então tiveram agora esse lance que acabou não finalizando, do PH contra-atacando, hesitando para definir a jogada, e o Paulinho, para mim, hesitando na hora de cabecear. Vou beber uma aguinha aqui. Mas, no geral, achei um jogo ok do Vasco. Não um jogo para animar, não um jogo para falar agora vai, mas um jogo dentro do que a gente tinha visto no último clássico, os últimos, contra Fluminense e Flamengo, foi o melhor clássico do Vasco. Acho que esse aí é um ponto que não dá para tirar. Foi um jogo bonito? Não. Foi um grande jogo do Vasco? Não. Mas enfrentou o atual campeão brasileiro e da Libertadores com seu time completo, a não ser desfalques naturais que se tem de jogo, como o Vasco tem de David, de Adson, Garré, Nuno, jogadores que chegaram e ainda não vão estrear, mas no geral o Caçapa botou em campo o que ele tinha de melhor para o jogo de hoje, e o Vasco entrou com o que tinha de melhor, e o Vasco saiu vitorioso de campo e acho que mereceu a vitória. Não acho que o Vasco merecesse um placar diferente do jogo de hoje, não. Então, a minha análise do jogo é essa. Vitória importante, agora jogar com inteligência semi. É isso. O Vasco vai entrar na semi, já aproveitando até o gancho do comentário do Daniel, cara, como franco atirador. Franco atirador. A obrigação é toda do Flamengo. É claro que não deveria ser assim. Deveria ser, não, clássico é clássico, mas o retrospecto recente, mostra que não é bem assim. O Flamengo é mais time, o Flamengo tem mais qualidade individual, tem mais qualidade coletiva, o conjunto é muito mais organizado. O Vasco vai ter que encontrar uma alternativa, como já encontrou em jogos recentes, quando venceu com o gol do Puma, quando venceu com aquele jogo do Morato e do Cano, enfim. Tem que encontrar. É simples? É óbvio que não é. Mas é o trabalho do Carille, é o trabalho do dia a dia do departamento de futebol do Vasco. Não dá para escolher adversário. Se não pega o Flamengo na semi, pega na final. Então, acho que é isso. Foi o que eu falei até na abertura aqui. Não dá para ter medo do Flamengo. Tem que respeitar o Flamengo. Agora, a postura de medo é a postura de quem já entra derrotado. E foi o que aconteceu no último jogo. A gente falou muito sobre isso aqui. Que o Vasco entrou com medo do Flamengo. A postura tem que mudar. Não quer dizer que a vitória vai vir. Não quer dizer que o Vasco é favorito. Muito pelo contrário. O Vasco é franco atirador. O Vasco é zebra contra o Flamengo hoje. Mas zebras acontecem. Mas tem que jogar em campo. Primeiro, não pode ter o medo que teve no último jogo. E precisa organizar muita coisa. A gente viu hoje, inclusive, contra o próprio Botafogo, né? Deixa eu tentar ler a galera aqui. Joadson Senna, boa noite, mestre. Boa noite, Joadson. Que jogador é o PH? A diretoria não consegue encontrar algum PH que aponta por $1 milhão aqui no Brasil. 3 milhões no Lloyd. Depois não podem reclamar que não tem dinheiro. Eu falei muito sobre isso, né? O Vasco vai pagar no Lloyd o que o Bahia pagou no Pulga, né? No destaque da Série B é o mesmo valor, se eu não estou enganado. Espero que o Lloyd venha e jogue bem, mas eu, sinceramente, acho o valor muito superfaturado. Para uma aposta. O Lloyd é uma aposta. E a gente já falou muito sobre o Lloyd aqui, não vou voltar ao assunto, mas a minha opinião, acho que a galera já sabe, falamos muito sobre o Lloyd, inclusive sobre a live dele e tal. Gabriel Waldres, fala, mestre, fala, Gabriel. 5 mil pessoas na live hoje, pô, tomara, não vai dar tempo de bater isso. No geral, talvez bata, né? Na galera rodando aqui, mas simultaneamente é complicado, seria recorde. Tô carilizado demais, vou trabalhar hoje 1h da manhã, vou deixar a live para assistir nesse horário para alegrar. Valeu, Gabriel. Bom trabalho, irmão. Bom serviço aí, cara, ainda mais de madrugada. Valeu, ganhei meu domingo, que bom.
é isso. Se o jogo não foi sensacional, não foi um espetáculo, o vascaíno pelo menos sai com a sensação de dever cumprido. Deixa eu só tirar um pouquinho de teto. Deixa eu dar mais um pouquinho de teto. Menos teto, agora foi. Termina o domingo e começa a semana mais leve. Mais leve, né? Não tem outra forma. Vence um clássico, avança e agora tá tudo em aberto. Agora é tudo 0. Tem jeito. Lucas Feitosa, tínhamos a chance de fazer 2-0, pois é, mas aí o Paulo Henrique, ao invés de tocar rasteiro para trás do Puma, livre, preferiu cruzar por cima. Eu não entendo porque essa fixação no cruzamento pelo alto. Cara, a minha sensação, não sei se o PH vai falar sobre isso ou se falou no pós-jogo, mas a minha sensação é que o PH, quando ele foi dar no Puma, o John fez o movimento de interceptar. E ele ficou na dúvida de bater no gol, cara. Eu não cheguei a ver o replay do lance que a Vasco TV não passou logo depois, né? E assim que acabou o jogo, eu entrei ao vivo aqui. Mas a minha sensação é que o PH fez o movimento para dar no Puma, o John ameaçou sair e ele ia dar no gol. E aí não sei por que ele hesitou. Aí nisso que ele hesitou entre dar no Puma, bater no gol, o John voltou, fechou o ângulo e chegou à marcação do Puma. E aí teve que encontrar uma terceira alternativa, que foi o cruzamento para o Paulinho. Então faltou talvez definir mais rápido, né, a jogada. Elson Queiroz, Mestre Garoni, Hugo Moura fez mais um bom jogo, seguro demais, muito bom. Ele ia entrar aqui na nossa enquete, que faltou opção, né? Assim, eu quis botar o Coutinho, porque eu acho que o Coutinho no segundo tempo fez um bom jogo, mas a dúvida era Coutinho ou Hugo Moura. Boa noite, Carilli, Amadeu dos canais Sandro Gama Esporte Clube e Na Torcida Vascaínos. Queria saber, Carilli, a respeito dos jogadores que já vem surpreendendo a torcida, que é o Lucas Freitas. Mais uma vez, uma partida consistente na zaga, e o outro é o Tietê. Tietê hoje, para mim, acho que fez a melhor partida dele desde que chegou no Vasco. E esses jogadores que estão chegando, podem já entrar para o clássico contra o Flamengo? Boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite, muito obrigado. O Freitas, os jogos que ele fez pelo Juventude, jogos grandes ano passado, já chamou muita atenção. Jogador rápido, leve, uma boa leitura, ainda quer organizar mais esse sistema defensivo. Acho que a gente tem uma margem para crescer com todos. Essa semana vai ser importante para a gente trabalhar e ajustar mais ainda alguns detalhes ofensivos e defensivos. Então, bastante satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo e já chegou, se apresentou, e o ano passado do Botafogo foi bastante desgastante com todas as competições e viagens. A gente espera mesmo esse Tietê de hoje, participativo, com bola, sem bola, chegando ao ataque, e a gente ficando um pouquinho mais com a bola, perdendo menos a bola, esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. A respeito dos dois atletas que já estão aqui, acho que nem assinaram o contrato ainda, chegaram no final de semana, estão passando por exames, não fez nenhum trabalho comigo ainda, tem até quinta-feira para ser inscrito, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de calma, ver o que a semana vai mostrar, ver a adaptação desses atletas que vêm de lugares que hoje é frio, né? Tanto a Turquia como Portugal, a temperatura a gente sabe, nós sabemos que é mais baixa, então esperar a adaptação, esperar o dia a dia para a gente tomar a melhor decisão. Boa noite, Carilli, Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória, pela classificação. Hoje o Vasco venceu o primeiro clássico em 2025, só que diferente dos outros clássicos em que o Vasco esteve abaixo, tanto tecnicamente quanto mentalmente, como você mesmo admitiu em coletiva, hoje o Vasco competiu mais, né, se entregou mais no jogo. Eu queria te perguntar se houve algum trabalho diferente para esse clássico em relação aos outros nessa questão mental do Vasco em relação à entrega. E para a semifinal, já pensando na semifinal, qual o Vasco que nós vamos ver? O Vasco que competiu hoje, como fez hoje, ou o Vasco que não teve tanta coragem contra o Flamengo, principalmente contra o Fluminense? Obrigado. Eu discordo de você. Teve momentos, os primeiros 25 minutos do Fluminense foi muito bom, depois a gente se perdeu, o primeiro tempo do Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Cara, acabou um clássico importante, não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouquinho mais de tempo em relação ao Botafogo para trabalhar, então a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos.
Foi esse que foi feito, foi isso que eu preciso fazer muito essa semana, aproveitar. Já sabemos quando é o primeiro jogo? Não? Né? Saber para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que eles possam ir para um jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. Mas o segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá assim, um conforto assim, para mostrar que a gente pode, e acreditar que a gente pode organizar. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. Boa noite, Carille. Sérgio do podcast Cruz Maltino, parabéns pela vitória e classificação. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: eu vi você hoje muito agitado na beira do campo, pedindo para o time sair de trás. Toda hora, depois do gol, principalmente, o time muito recuado. Os jogadores, eu vou falar acomodar, mas não é a palavra ideal, mas eles se acomodaram com resultados para segurar ali e tentar a classificação com 1-0? Não é acomodação de jeito nenhum, né? Acho que é uma palavra que não cabe para um time que guerreou tanto dentro de campo. O que eu quero melhorar é principalmente quando a gente roubar a bola, ficar com a bola. A gente passou a entregar muito rápido para o adversário e aí a gente não consegue sair de trás. Leitura correta. Eu acho que teve momentos ali que a gente poderia ter saído jogando, a gente optou pela bola longa, né? Mas acho que essa primeira vitória em clássico, uma vitória importante, vai acalmar, né? Para que os próximos jogos a gente tente mais fazer aquilo que foi programado. Então daqui a pouquinho resolvem chutar a bola para frente, colocar uma bola para brigar, sendo que a gente poderia tentar sair jogando, né? E com isso, essa questão de sair de trás é isso, é recuperar, que nem teve uma bola, por exemplo, que o João carregou, faz o passe e fica com a bola, né? Perde, aí a gente não consegue se manter no campo ofensivo tendo posse de bola. É isso que a gente precisa melhorar. Boa noite, Fábio. Eduardo Alves, do portal BTV Esportes. Termina agora a Taça Guanabara, seus primeiros jogos comandando o Vasco em partidas, enfim, de fato competitivas. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro momento na sua passagem pelo Vasco e o que você tira de mais positivo para ser carregado para o restante da temporada também. Olha, é um grupo bom, é um grupo que vai se fortalecer. Por exemplo, esses 2 jogadores que estão chegando já está sendo monitorado pelo clube há um bom tempo. As informações são ótimas. Mais alguns jogadores podem chegar, né, com características que a gente está precisando e nós vamos fortalecendo, né? Mas preciso melhorar muita coisa na questão da organização. Um perde pressiona melhor, uma pressão melhor no campo ofensivo, igual foi o começo do jogo. Os primeiros 20, 25 minutos aí acho que a gente fez uma pressão muito boa. Manter isso por mais tempo, né? E ter mais confiança, assim, mais entendimento, mais entrosamento para que a gente possa sair com mais qualidade de trás, porque a gente tem um time com qualidade. Fazer melhores as escolhas para que a gente entre no campo ofensivo com a bola nos nossos pés. Obrigado, Carille. Valeu. Boa noite, pessoal. Para mim, a leitura dele pelo jogo é perfeita. Perfeita a leitura de jogo do Carille. Compreendeu que o time, no segundo tempo principalmente, roubava a bola e entregava para o adversário. Citou o bom perde-pressiona, citou a pressão alta que o Vasco fez e que eu falei aqui no primeiro tempo, que deu certo e que aquilo tem que ser constante, que aquilo tem que ser o jogo inteiro. Citou que o time tem que melhorar nessa construção ofensiva justamente para não ficar se livrando da bola e citou que ainda tem muito a melhorar. Às vezes eu vejo a análise das pessoas, o cara, ele não dá. Gente, a temporada, ela tem 1 mês e 20 dias, 1 mês e 15 dias, nem isso. Não tem mágica no futebol, não tem absolutamente mágica no futebol. E tem que lembrar que o Carille não tem esse elenco formado. Os jogadores estão chegando. O Nuno está chegando, o Lloyd está chegando, o Garré está chegando. Jogadores que inclusive fazem parte totalmente do esquema dele. O Ryan só voltou agora. Então o que aconteceu até o momento atual, que o Vasco não tinha esses reforços, e até mesmo você tem que fazer um processo de adaptação com esses reforços, cara, não reflete a força do que é o Vasco da Gama. Não reflete um trabalho 100% do Carille. Primeiramente ele começou jogando com o que tinha. Começou jogando com o que dava. Claro, pelo amor de Deus, não pode absolutamente acontecer o que aconteceu contra o Sampaio Corrêa fora de casa. Que é o Vasco fazer aquele jogo terrível, horroroso que fez. Não pode acontecer a atuação que aconteceu contra o Fluminense ou o primeiro tempo contra o Flamengo. Não pode acontecer, mesmo você não tendo o elenco todo à disposição. Obviamente, isso é entendível. Agora, ficar falando que não dá... Então, o que eu tô falando é,
O trabalho do Carille, cara, ele só tem 1 mês e 15 dias. Não dá pra gente ficar falando que, meu Deus, já tá uma merda. Ou, meu Deus, caramba, esse time vai sofrer. Você não pode falar isso dentro da regra do Campeonato Carioca. Você não pode falar isso com a regra que o trabalho do Carille não tem nem os jogadores à disposição. Todos os jogadores à disposição. Você só vai poder falar isso lá no início do Campeonato Brasileiro. Quando passarem as semifinais, quando tiver mais um jogo de Copa do Brasil, quando ele tiver tempo pra poder ter os jogadores. Ele não teve o Adson, que é um jogador que vai voltar também. É um jogador que vai retornar de lesão, que é um jogador importantíssimo. Eu tenho certeza que ele vai ser importante. Ele só foi jogar na formação que ele gosta nos últimos jogos. Os últimos 2, 3 jogos. Então assim, cara, retornando ao que eu tô falando, é uma equipe que ainda está em formação. Ainda está voltando a você entender que essa equipe vai competir. E eu não tenho dúvida que um técnico como o Carille, que pra mim fez uma leitura perfeita dentro da coletiva, vai conseguir ajustar aos poucos essa equipe do Vasco. Ainda mais chegando mais material humano, tá? Chegando mais material humano, aí quando chegarem os materiais humanos, quando chegarem os jogadores, quando ele tiver um tempo de trabalho com esse time, aí a gente pode começar a cobrar. Porque até o momento a diretoria não tinha entregado o material humano pro Fábio Carille. E a gente tá no dia 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. Então assim, eu não consigo de forma alguma ficar, porque o trabalho do treinador está em andamento. E eu não sei se vocês sabem, mas o Vasco ganhou hoje, tá? O Vasco ganhou. Ganhou, tá classificado no Campeonato Carioca, tá classificado na Copa do Brasil, fez o que tinha que ser feito dentro do Campeonato Carioca. Vai enfrentar o Flamengo? Porra, que merda. Uma merda. Mas assim, é uma oportunidade para esses jogadores na história recente, tá? Na história recente, o histórico dos últimos 30 jogos do Vasco contra o Flamengo é uma vergonha. É uma vergonha para a instituição Vasco da Gama. E esses caras vão ter a oportunidade, principalmente, de conseguirem mudar essa história. Numa semifinal de Campeonato Carioca. Pedrosa, o Vasco tem chance? Cara, tem chance? Tem chance. O Flamengo é amplo favorito? É amplo favorito. É amplo favorito. Tá? Então, assim, no final das contas, cara, eu acho que o que o Carille tinha que fazer dentro desse Campeonato Carioca, ele fez. O que ele tinha que fazer na primeira fase da Copa do Brasil, ele fez. O que ele tinha que fazer classificando o Vasco para a Copa do Brasil 2026, ele fez. Mesmo com o elenco que não está formado.